Fala jogador, eu sou o Thiago Freitas, especialista em comunicação e tenho um sonho de ser comentarista esportivo numa grande emissora, num grande canal. Para isso, daqui eu já estou fazendo o trabalho que precisa ser feito, que é te atualizando sobre as principais notícias que envolvem futebol nacional e internacional. E senta, relaxa, toma uma água. E se possível, deixa aquele like, se inscreve no canal, porque tem muita coisa para conversar com vocês. Nossa, final de semana recheado, Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos também nos campeonatos europeus, tivemos comemoração de título por parte do Barcelona. Tivemos algumas zoadas sobre CBF e agora você vai ficar totalmente atualizado. Para começar a semana bem, então vem comigo. E para que você não perca mais tempo, bora direto ao assunto, se atualizar, claro, primeiro da casa. O que rolou no final de semana do nosso Campeonato Brasileiro, isso movimenta demais. Esse aqui foram os resultados dos jogos do final de semana do nosso Campeonato Brasileiro. Série A. Se liga no que tivemos aqui. Eu acredito que o jogo que mais impressionou, a vitória que mais impressionou, para mim, é a vitória do Vasco contra o Fortaleza. Vasco e Fortaleza, 3-0, com um jogo assim. Você vai olhar as estatísticas aqui, ó, chutes, 14-7 no gol, posse de bola, passes, 86% de precisão de passes. Nós estamos falando do Vasco, não estamos falando do City. Estamos falando do Vasco. Então, para mim, o resultado que mais impressiona na rodada, e parabéns pelo trabalho do Diniz, há quem discuta, há quem não queira, há quem odeie esse tipo de futebol, mas nós temos visto aí, inclusive Brasil e Europa, que tem rendido demais. Então, para mim, o resultado mais expressivo da rodada, de fato, é a vitória do Vasco sobre o Fortaleza. Voltando aqui, outra coisa que deixa a gente assim mais bolado do que está acontecendo no futebol é esse time pernambucano muito aguerrido, que é o Sport. Cara, ele não conheceu o caminho da vitória ainda. São 2 empates em 9 jogos e 7 derrotas. E esse final de semana não foi diferente. Olha aí. 1-0 pro Bragantino. Tem até, digamos, estatísticas interessantes. Teve mais posse de bola, teve mais passes, precisão de passes, fez menos falta, chutou mais, menos direção do que o Bragantino, mas a vitória ainda não veio. Você que é torcedor do Sport, o que você sugeriria para que o Sport pudesse desbancar, desbravar logo e ganhar logo esse primeiro jogo? Porque até times que facilitam essa parada, eles não estão conseguindo fazer negócio. E outro resultado assim que ficou marcado na rodada, muito triste para os apostadores, muito triste para aqueles que esperavam que o jogo tivesse pelo menos gol, é o jogo do Flamengo e Botafogo. 2 times que nos últimos anos, Botafogo pelo menos no último ano, demonstrou um bom futebol, mas que esse início de temporada não tem feito com que o nome, o peso, o investimento possa gerar essa segurança para os torcedores. 0-0 amargo, imagina assim, Cruzeiro e Atlético Mineiro é outro jogo assim. Internacional e Mirassol, o jogo não com essa expressão toda, mas uma grande oportunidade. Mas aí tudo bem, mas Flamengo e Botafogo, Cruzeiro e Atlético Mineiro, gera muita expectativa, gera muita aposta, muito investimento e não teve. E não há o que falar, cara. É um momento difícil do Flamengo. O último jogo na Libertadores foi bom, mas é o esperado do Flamengo. Mas no caso do Botafogo, nesse jogo do Campeonato Brasileiro, pelo menos gol tinha que sair. Foi empate. Que seja empate com gols, né? Então, digamos que essas foram as informações que marcaram a rodada desse final de semana. E claro, pra gente fechar aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, comentar Bahia e Vitória, que parecia mais Popó versus Mike Tyson. Meu irmão, 2 expulsões nesse jogo. É um jogo assim, muito aquecido. O Nordeste ele fica em peso, mas só que, mais uma vez, as estatísticas não mostraram, ou melhor, não foram favoráveis para o perdedor. O cara teve mais números e perdeu. No caso do Bahia, por exemplo, que perde jogador no começo do jogo, vai ganhar esse jogo, faz 8 finalizações, 2 na direção do gol. O Vitória faz 23 finalizações, 8 na direção do gol. E quem ganhou? Bahia. Papai. Posse de bola, quem teve mais? Vitória, com jogador a menos. A maior parte do jogo veio perder lá pro meio de 70, 80 minutos o seu jogador. Teve mais posse de bola, teve mais passes, teve mais precisão de passes, fez mais falta. Isso pode ter custado. Tomou gol de cabeça de Eric Pulgar. Aí não dá, né, mano? Aí não dá, né? Então, vacilou, levou. Esse jogo marcou a rodada porque foi muita gritaria, muita brutalhada e briga, man, briga. E assim
finaliza a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Palmeiras, infelizmente para muitos, felizmente para muitos também, continua mostrando bom futebol. 22 pontos, Flamengo 18. Digamos que os 6 melhores, né? É início de temporada, mas Flamengo e Palmeiras se espera que estejam aí. Eu acredito que aqui esteja faltando outros times, né? Mas a início de temporada tem muito jogo para rolar. Né? Ano passado o campeão foi com mais de 60 pontos, 70 pontos. Então tem muito ponto a ser disputado aqui ainda. Entendeu? Sendo assim, há muita água para passar para debaixo dessa ponte ainda, tá ok? Então tem muito a ser conversado. Muito, muito mesmo. E também outra surpresa da rodada é a vitória do São Paulo. Esse São Paulo bem aqui que tinha desde das 8 primeiras rodadas que não ganhava para ninguém, só empatava e perdia. Agora ganhou o jogo contra o Grêmio, um jogo discutível demais devido ao pênalti marcado a favor do São Paulo, mas passou, né? Agora é só discutir mesmo, bora ver o que vai rolar. Então, esse foi rapidamente o resumão da rodada do Campeonato Brasileiro Série A desse final de semana. Então, para que você continue atualizado sobre as principais notícias do futebol brasileiro, aquilo de maneira resumida, sem muita enrolação, mesmo, sem muita enrolação, sem muito coça-coça de cabeça, é só tu seguir esse canal, Comunica Thiago, que a gente vai bater muito papo sobre futebol aqui nesse canal. De vez em quando eu falo de política, de vez em quando eu falo de negócios, mas eu quero mesmo falar de futebol. Como já falei pra vocês, temos como inspiração um cara que eu acho que consegue fazer bem essa separação, que é o Pilhado. Eu acho que ele consegue muito bem fazer essa parada, mano, de unir política, futebol, enfim, negócio, ele fica fazendo o movimento dele lá. Mas, quem sabe a gente consegue fazer um trabalho ainda melhor, né? Porque custa muito sonhar, né? E outro assunto que desde a semana passada ficou assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Mas está muito em alta no nosso futebol, é a chegada desse cara como chapa única na CBF. Eu te pergunto. Eu vou até sair daqui. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Samir Chouad. Você nem se pronuncia assim o nome dele. De verdade mesmo. Quem é esse cara? Declaração do Ronaldo aqui. A declaração de Ronaldo é que só virou a página, mas o livro continua o mesmo. O cara montou chapa única, mano. E ele é incrivelmente presidente da grande, forte, influente Federação Roraimense. Olha. Olha pra isso, rapaz. Quem é esse cara? Mas, ao que tudo indica, será cotado para ser o novo presidente da CBF. E aí, o que é que tu acha? Tu acha que vai render? Tu acha que vai pra frente? Tu acha que vai avançar com alguma coisa? Eu não conheço, não posso falar nada, né? Principalmente porque ele não é presidente da FPF, que é a Paulista. Ele não é presidente da FCF, que é a Carioca. Eu não sei. Esses são os campeonatos que eu acompanho, de federações, né? Federações estaduais. É o Paulista e o Carioca. Fora isso, é os campeonatos nacionais, que é a CBF. Eu não conheço. Esse cara aqui eu não conheço. Eu fui no Instagram dele aqui. Samir. É esse o nome dele? É. Aí, ó. É fechado. Pedi pra seguir. Ele é médico e presidente dessa gigante federação aqui, ó. Aí. FAP. Ele é presidente dessa gigante federação aqui. Teve um jogo dessa federação sub-17, ó, 12-0. Porra, desgrama. Pois é, ele tá saindo daqui e indo pra CBF. Qual a chance disso dar certo, gente? Qual a chance disso dar certo? Eu tenho minhas dúvidas. Mas bora esperar as cenas dos próximos capítulos. A verdade é que pegou todo mundo de surpresa a chegada dele. A queda do Edinaldo não, tá? A queda do Edinaldo não. E não dá pra negar, gente, que de um jeito ou de outro a política ela entra no meio. Porque não tem como um cara desse subir desse nível assim não, cara. Tem como não, mas eu não vou dar minha opinião aqui não. Deixa pra quebrar. Meu objetivo aqui é tornar você consciente sobre as notícias do esporte. Fiz minha parte. Vocês estão atualizados. Se curtiram o nosso vídeo, deixa o salve aí no canal.
Deixa o teu comentário, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. Deixa a polêmica para depois.